Olá pessoal, eu sou o professor Alex e hoje nós vamos aprender um pouco sobre potenciação. A potenciação é uma operação de multiplicação que envolve o produto de números iguais, ou seja, a multiplicação de números iguais ou ainda a multiplicação de fatores iguais. Então a primeira coisa que a gente vai aprender é como escrever uma potenciação. Não calcular nesse momento, mas é escrever a potenciação. Então veja, essa multiplicação aqui de fatores iguais, vejam que o 3 se repete. Isso significa que eu vou escrever 3, a quantidade de fatores que ele se repete, eu vou colocar aqui em cima, que é o 4. Então eu vou dizer que o 3 é o número que está sendo repetido e o 4 é a quantidade de vezes que ele está sendo repetida. Nesse caso aqui, o 5 está sendo multiplicado por ele mesmo 2 vezes. Então eu vou escrever 5 e a quantidade de vezes que ele se repete são 2. Então eu vou colocar 5 aqui e o 2 aqui em cima. Da mesma forma, nós vamos fazer com o 12. Vejam que o 12 está sendo multiplicado por ele mesmo 3 vezes. Então eu vou escrever 12 e vou colocar o 3 aqui em cima. Esse 3 está representando a quantidade de vezes que o 12 está sendo multiplicado por ele mesmo. Nesse último caso aqui, nós temos o 0, que é o fator que está sendo multiplicado por si mesmo. Então eu vou escrever assim. E como ele está sendo repetido 5 vezes, eu vou dizer que é 0 aqui embaixo e o 5 aqui em cima. Então, de forma geral, uma potenciação ela pode ser escrita nesse formato aqui. Essa parte de baixo eu vou dizer que é a base. E essa parte aqui de cima é o expoente. Então, a parte de baixo, que é aquele fator que está sendo repetido, eu vou chamar de base, e a parte de cima o expoente. O resultado dessa potenciação aqui, que a gente já vai calcular daqui a pouco, eu vou chamar de potência. Então, potência é o resultado desse cálculo que eu tenho aqui. Uma outra coisa muito importante antes de a gente começar a aprender a calcular, vai ser fazer a leitura desse número. No caso, a leitura dessa potenciação. Como é que eu faço a leitura dessa potenciação? Eu sempre vou ler o número que está aqui embaixo, que é a base. Depois eu vou usar a expressão elevado a e vou ler esse número aqui de cima, que é o expoente. Então, nesse caso, ficaria assim, ó, 3 elevado a 4. Esse daqui, 5 elevado a 2. 12 elevado a 3. E 0 elevado a 5. Tem dois expoentes especiais que a gente vai aprender um outro nome para eles, que é o 2 e também o 3. Então, quando eu tenho um expoente 2, eu posso ler tanto dessa maneira como eu falei anteriormente, 10 elevado a 2, mas também eu posso falar assim, 10 ao quadrado. Esse daqui que tem o expoente 3, eu posso ler 15 elevado a 3 ou 15 ao cubo. Então, quando ele tem o 2, eu vou falar quadrado. Quando tem o 3, eu vou falar cubo. Bom, como que nós vamos calcular uma potenciação? A gente vai calcular da seguinte maneira. Digamos que eu tenha 6 ao cubo. Lembrando, ó, 6 elevado a 3 ou 6 ao cubo. Como é que eu calculo essa potenciação aqui? O 6 é aquele fator que vai ser multiplicado por si mesmo. O 3 é o expoente. O que o expoente está indicando? Que a base, que é esse fator aqui, vai ser multiplicada por si mesmo num total de 3 vezes. Então eu venho aqui e escrevo o 6 3 vezes. Dessa maneira. E aí como é que eu vou calcular? Eu calculo 6 vezes 6, 36. E esse resultado 36 eu faço novamente vezes o 6, para eu ter um total de 216. Então veja, ó, o 6 é esse número que se repete, ele está sendo multiplicado por si mesmo 3 vezes. Vamos ver um outro exemplo aqui, 4 elevado a 4. Esse 4 elevado a 4 está dizendo que o 4, que é a base, está sendo multiplicada por si mesmo um total de 4 vezes. A partir desse momento, eu calculo 4 vezes 4, 16. 16 vezes 4, 64.
E 64 vezes 4, 256. Portanto, o resultado disso daqui, dessa potenciação, é 256. Vamos pegar um outro exemplo, 12 ao quadrado. 12 ao quadrado, 12 vezes 12, que vai dar 144. Então, observem que a gente, às vezes, tem a tendência a fazer assim, ó, 12 vezes 2, 24. Isso está errado. É 12 vezes o 12, para daí sim chegar na resposta 144. Vamos pegar mais um exemplo aqui, 10 elevado a 5. 10 vezes 10 vezes 10 vezes 10 e vezes 10 novamente. 1, 2, 3, 4, 5. Então, eu tenho um total de 5, 10, que está sendo multiplicado por si mesmo. Aí eu faço 10 vezes 10, 100. 100 vezes 10, 1000. 1000 vezes 10, 10.000. E 10.000 vezes 10, 100.000. Ó, observem aqui que no caso do 10, bastaria na hora de fazer a multiplicação que eu colocasse o 1. E essa quantidade de zeros aqui, ó, é a quantidade que o expoente está indicando. Então, ou eu multiplico 10 vezes 10 vezes 10 vezes 10 vezes 10, ou simplesmente eu coloco 1 e acrescento 5 zeros. Por exemplo, aqui, ó, 10 elevado a 6. Bastaria eu colocar 1 e acrescentar um total de 6 zeros, que daí a gente chegaria a 1 milhão. Outros dois exemplos que eu quero passar, 1 elevado a 20. Veja, 1 elevado a 20, a gente tem a tendência de fazer 1 vezes 20, 20. Isso está errado. 1 elevado a 20 significa que 1 vai ser multiplicado por si mesmo 20 vezes. Então, eu vou ter que fazer 1 vezes 1 vezes 1. Mas vejam que vai ser muito trabalhoso escrever 20 vezes esse 1. Então, a gente simplesmente pode fazer isso de cabeça. 1 vezes 1 é 1, vezes 1 é 1, vezes 1 é 1, e assim vai por diante, né? Então, é 1 no final. Por último, 0 elevado a 50. 0 elevado a 50 é do mesmo formato que esse 1 aqui, ó. É 0 vezes 0 vezes 0 vezes 0, que no final vai ser 0. Então é isso, pessoal. Se inscrevam aí no canal e até uma próxima aula.